Tá cheio. Então, boa noite. Boa noite. Então, eu sou Beatriz, eu sou psicóloga. E aí, sou fã dos 12 Passos. E acabei que aí, ao longo da minha experiência, eu trabalhei 18 anos no CAISM da Água Funda, no antigo Hospital Psiquiátrico da Água Funda, com dependência química. E aí, o AA faz um trabalho lá dentro, o ENEA também, aí o povo me convidou para fazer temática e estou aí fazendo. Então, vamos lá, para falar... Quem é familiar aqui? Só para mim ter ideia. 5, 6, 7, 8... Ah, tá bom. Então, para falar um pouco dessa questão do impacto do alcoolismo na família, então eu vou começar da onde eu sempre começo. Falando como é que isso aqui funciona. Então, pensando sempre nessa possibilidade que dentro desse chamado mente, né, a gente vai ter um lugar que é o ego e um outro lugar que é a consciência. Então, que lugar é esse que é o ego? O ego é esse lugar que a gente conversa o dia inteiro, com esse monte de gente que mora dentro da cabeça da gente, que a gente às vezes nem percebe. Mas a gente fala, eles respondem, eles sugerem, a gente concorda, a gente até fala em voz alta. Então esse é o departamento do ego. Então ele, quando a gente nasce, a gente não tem ele. Ele é construído a partir do que a gente recebe, do aprendido, do que a escola, do que a mãe, o pai, a sociedade, a cultura vai armazenando, é como se fosse um gravador. Então vai armazenando o certo, o errado, o bom, o mal. A gente compra e fica repetindo. Então a mente, ela é um gravador e ela fica repetindo. E algumas pessoas que conseguem ter uma observação assim mais de perto, às vezes a gente percebe as vozes até do pai, da mãe. Às vezes críticas que a gente ouviu muito tempo, elas repetem igualzinho quando a gente ouvia quando era criança. Então é um gravador. Então a gente tem esse pedaço e a gente tem outro pedaço que é a consciência, que é a possibilidade do aqui e agora. Do aqui e agora, que dentro da proposta dos 12 passos é o só por hoje. Então só por hoje se refere sempre a um vir para a consciência, a sair do passado, do futuro, porque a mente só trabalha com o passado e projeta para o futuro. Então, pensando que a gente tem esses dois lugarzinhos dentro da cabeça da gente, aí a gente pode falar um pouco do que o alcoolismo causa nos familiares. Então, se eu tenho lá na minha cabeça que família, Doriana, que a vida vai ser assim quando eu crescer, pensando quando a gente é criança, né? Que todo mundo é assim, porque a criança ela generaliza, a mente generaliza e a criança vai embarca, porque ela não tem material, ela não tem parâmetros. Então tudo que ela recebe, ela acredita que é verdade absoluta, né? É só olhar, cada um olhando para a própria experiência, né? Quanto na vida a gente achava que o pai era o ser perfeito, que a mãe era uma pessoa perfeita. E eram. Ninguém é perfeito, todo mundo comete bobagem, enganos, erros. Mas quando a gente é criança, a gente olha e está sempre buscando esses ideais, porque é isso que estão ensinando pra gente. Isso é o certo e o errado. Tudo na mente trabalha com polarização, com os extremos. O meio termo, quando se fala o caminho do meio, é sempre pela consciência, que é o ponderado, é o visto, é o percebido. Eu aqui agora, o que eu estou vendo? Porque se eu olho para a minha mente, eu só tenho o que me ensinaram. Só os valores, a minha cultura. E eu sempre brinco, né, com esse exemplo, que aqui a gente trata cachorro feito bebê, feito filho. Né? Até roupinha a gente tá pondo nos coitados. Mas, se a gente estivesse na China, a gente podia estar pensando em fazer um churrasco de cachorro. Amanhã. Como pode? Pode por quê? Porque aquele é um povo que escutou e aprendeu isso
desde cedo. Então, para eles, aquilo é a verdade. E para nós, que temos outra cultura, cachorro não foi feito para comer, né? E essa é a nossa verdade. Então, tudo que está na mente, tudo que está no ego é relativo. Não pode ser absoluto. O único lugar absoluto, consciência, Deus. Esse é o departamento do absoluto. Aqui, tudo é relativo. Então, quando a gente vai crescendo, então, se a gente pegar criança dentro do ambiente, dentro de uma família, né, com algum alcoolista, o que a criança vê? Eu sempre dou um exemplo que eu acho até cruel, mas é verdade. A criança chega na escola, os amiguinhos encontram lá e falam assim, então, porque eu fui no zoológico, né? No domingo, fui passear com meu pai, nhenhenhen. Aí a criança que vive uma dinâmica do alcoolismo tem o quê para falar? Meu pai tomou um pó e bateu na minha mãe. Ela vai falar? Não. O que ela faz? Cala. Engole. E começa todo um sofrimento solitário. E aí começa a instalar o quê? Vergonha, a comparação, a crítica, o julgamento. E aí a experiência de quem está assistindo é sempre de um conflito. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso ego, trabalha sempre polarizado. Todo conflito humano se dá pelo ego. Se você vem para a consciência, não tem conflito, só tem aceitação. Então, pensando numa criança, onde que ela cai? Num conflito, na comparação entre os amiguinhos. E aí você vai ter... as crianças perdem elas começam a ir mal na escola, elas perdem a potência da inteligência, da afetividade, ela se isola, ela fica agressiva, irritada, porque nem ela sabe o que ela está sentindo, nem ela sabe o que está acontecendo com ela. Ela só sente. E vamos lá, que a gente, e muitas pessoas até serem adultas, elas também não percebem o que está acontecendo de conflito, o que está acontecendo. Muita gente só sente. A pessoa só sente, ela fala, fico angustiada, mas o que você está pensando? Não sei. Eu fico assim, fiquei com muita raiva, mas com raiva do quê? Não sei. Então tem pessoas que a percepção delas, a atenção delas vai muito para a emoção. E tem pessoas que vai mais para o pensamento e a pessoa consegue ir percebendo devagar o que é que ela está pensando, que provoca uma emoção. Porque toda emoção vem depois de um pensamento. Lamento informar, mas quando a gente... E aí eu vou brincar com as mulheres, né? Aquela coisa romântica, pisca os olhinhos. Nada disso é real. Tudo isso é aprendido, tá? Tudo aprendido. Na nossa cultura, a gente tem um amor romântico, o príncipe encantado. A gente é alimentado com essas coisas desde muito cedo. Então, toda emoção vem depois de um pensamento. Vocês querem uma prova? Um exemplo básico, assim, rápido. Quem tem pavor de barata, quando pensa em barata, tem o quê? Tem uma reação física, tem uma emoção relacionada à barata. Então, muita da modulação emocional está ligada ao pensamento. É o pensamento que vai dizer se isso é bom, se isso é ruim, se isso me agrada, se não me agrada. Lógico, respeitando características físicas do corpo, de sabor, de sensação, né, infinitas coisas. Mas... toda emoção carrega um pensamento. Não tem como. Tá lá. A gente pode não ter plena consciência, mas tem lá um pensamento, uma crença, um valor. Tem algo sustentando essa emoção. Então, quando a gente começa a pensar, né, na criança, ela vai olhar essa realidade e nela vão acionar esse mundo mental e os conflitos. Então, muito comum a criança entrar numa posição de salvadora. Porque toda criança é egocêntrica, ela sempre acha que o mundo, tudo que acontece do lado de fora, é por causa dela. Então, crianças que assistem ambientes, né, que tem algum alcoolista ali, né, nessa dinâmica, ela olha e pensa, nossa, o que eu posso fazer para mudar isso? E os relatos são bem interessantes. Eu tenho uma paciente que ela tem quase 40 anos, e ela fazia isso, ela era pequena e ela sacou que o pai delas, quando chegava e a casa estava bagunçada,
era o gatilho para briga. Então ela assumiu que todo dia, quando dava 5 horas da tarde, ela era pequenininha, ela pegava as irmãs e ela botava todo mundo louco, porque a casa tinha que ficar arrumada. E ela carregou essa posição até hoje. Então hoje ela tem quase 40 anos e toda a família corre a ela. Qualquer problema, qualquer coisa, é ela quem fica de a salvadora da família. E é um papel que ela começou a construir de pequenininha. Nessa dinâmica de perceber o ambiente, ela é uma pessoa muito sensível, né? Então ela percebia que ela tentava evitar com esse arrumar a casa. Então cada criança vai, respeitando as suas características, lidar com a situação de uma maneira. Você vai ter as pessoas que vão fazer esse papel de as salvadoras, vai ter os que caem em dor profunda, em autopiedade, porque minha vida é uma porcaria, eu não consigo fazer nada, minha vida, né, nada dá certo, e carrega isso, essa crença, até adulto, ou até morrer. Muita gente carrega vamos dizer, essas impressões da vida, né, que criou na infância, uma vida inteira. É só olhar aí nas historinhas de vocês, quantas coisas vocês carregam como verdade absoluta e que aconteceram no século passado. E a memória traz, a memória traz, a memória traz. Porque é esse o papel da memória. Então, nessa dinâmica familiar, a gente vai ter essas crianças, a gente vai ter os adolescentes e a gente tem as esposas. Então, eu uso um exemplo que eu usava muito em grupo de família, que é assim, né? Então, você tem uma pessoa aberta. Quando instala uma dependência, seja ela qualquer, né? Vamos pensar em jogo, compra, comida, álcool, droga, qualquer coisa. Quando instala uma dependência, o que essa pessoa faz? Ela começa a fechar. Ela já não sai mais, ela não participa das reuniões familiares, ela fecha em cima daquele comportamento, daquela substância. A família que estava aqui aberta também, feliz, contente, saltitante, o que faz quando essa pessoa fecha? Ela vai e fecha na pessoa. Ela gruda. E tenta o quê? Controlar. Isso se chama codependência. Então a criança faz isso, os familiares fazem isso, as esposas fazem isso. E aí eu estava até conversando aqui, brincando, que é a dose da droga. Então o fulaninho tá na rua, você tá lá, angustiado, escuta a maçaneta da porta abrir às 3 da manhã, essa pessoa aqui faz o quê? Chegou, agora eu posso dormir. É a dose de droga, né? Mandou um recado, deu um sinal, depois de dias sumidos, mandou um recado que tá vivo, né? A pessoa desmonta, ela é a dose de droga dela. Então, essa dinâmica familiar, a gente chama de codependência. Então, a pessoa é dependente de uma substância e o familiar é dependente da pessoa. A pessoa é a droga dela. E a gente estava até brincando aqui no começo, que algumas vezes quando um dependente ou um alcoolista se recupera, volta a viver, esta pessoa que estava ali conectada na codependência, ela não sabe voltar a ser ela. Não sabe se independer. O que ela faz? Apurrinha, controla até que essa pessoa recaia. Aí a pessoa recai, volta aquele caos, e a pessoa fala, nossa, tem um lugarzinho lá dentro que fica feliz. Por quê? Porque a pessoa acostumou a viver no caos. E todo mundo deve conhecer alguma história parecida, porque não é raro não. A pessoa se perder quando o outro fica bem. Por quê? Porque essa pessoa também precisa se tratar. Por que tem Alanon, Naranon, né? Porque essa pessoa também precisa aprender a voltar a viver conectada com a vida dela. Fazer as atividades, né? Voltar a viver. Então essa relação de codependência, ela é muito importante, tanto por todos os lados, vamos dizer, porque precisa de paciência. Então quando essa pessoa estava lá, dependente, o que no fundo esta pessoa esperava dos familiares? Paciência, tolerância, compreensão, estou tentando, recair, estou tentando. Mas quando essa pessoa recupera e esta não, o familiar que está, também tem que ter paciência com essa pessoa. Porque não é falar, para de me atormentar, eu já estou limpo há 3 anos,
Eu lembro de uma história de um paciente que depois de 5 anos, ele casou, estava com filho, a vida redondinha. Ele ia na casa da mãe e a mãe ficava atrás dele. Você vai roubar as ferramentas da garagem, né? Porque ele já pegava as ferramentas do pai para trocar, para vender. Pô, depois de 5 anos ela ficava nesse. Mas por quê? Porque ela não conseguia usar a consciência e olhar o presente. Ela só usava o passado, que é o que a nossa cabeça faz automaticamente. A gente automaticamente recorre ao passado. Então, quando você tem uma proposta dos 12 passos, a proposta é: saia do ego, faça um 4º passo, sai do ego, entrega, vem para a consciência, entrega a tua vida, entrega, 3º passo. Se você não sair do controle, não tem jeito. Então, a proposta para quem segue os 12 passos é sair da mente e encontrar a consciência, e ter paz, e ter serenidade na consciência. Mas o familiar não frequenta a sala. O familiar não sabe do que se trata. Acha ruim que fica vindo para reunião, que tanto vai para reunião. Eu sei que vocês ficam fazendo lá. Quantas famílias não falam isso? Então, se a família desconhece isso, então o quanto a pessoa que frequenta tem que ter paciência e tolerância com esse familiar, ou com vários familiares. Porque nessa brincadeira, ninguém tem culpa de nada. E a mente gosta de procurar os culpados. A mente está sempre procurando para fora. Sempre no passado, no futuro, no passado, no futuro. Aí assim, podia, devia, e se, será, então, por quê? Quanto a mente não fica perdida, sofrendo nessas especulações. Quando deita a cabeça no travesseiro, para onde vai o pensamento? Eu devia ter feito, eu podia ter feito mais, eu devia, porque o outro devia, porque se o outro não tivesse feito, e a gente cai nisso. Podia, devia, e se, será, então, por quê? E vamos resumir, todo sofrimento humano está preso aqui. Se você não tem podia, devia, e se, será, então, por quê? Onde você está? Na aceitação. Vivendo um dia de cada vez, aceitando o que está na tua frente, fazendo o seu melhor. Simples assim. Mas a mente diz, não é tão simples assim. A mente vem e vai buscar no passado, não, porque isso é certo, isso é errado, porque devia, porque podia, porque se você não tivesse bebido tantos anos, minha vida ia ser boa, a gente ia ter mais dinheiro, a gente teria construído uma casa, e agora a gente está aqui passando aperto. E não são essas, vamos dizer, e não são esses argumentos que a mente vai construir. Por quê? Porque a mente busca sempre o ideal. Voltando lá na infância, a família doriana, as fantasias do futuro, eu vou casar, eu vou ter 3 filhos, não, eu vou ter um casal, eu vou ter um casal. Gente, as pessoas brincam disso quando são crianças. Elas acham que vão ter controle da vida, elas vão ter controle do futuro. Alguém aqui tem controle do futuro ou teve? Por isso que sabiamente existe o só por hoje. Para a gente romper com a brincadeira de ficar fantasiando, ficar controlando. É só por hoje, o que eu posso fazer aqui agora? Né? Então, nessa dinâmica familiar, quando você tem a doença instalada, regrar paciência de ambas as partes, de todas as partes. Quando a gente fala de criança, a gente não tem como pedir para a criança ter paciência. Porque ela não tem de onde tirar parâmetro, nem conhecimento, nem sabedoria. Salvo exceções, algumas crianças são muito sábias e conseguem superar a situação e dão aula em todo mundo. Mas, no geral, as crianças sofrem mais. Então, uma coisa que é muito básica é a paciência, a tolerância e a aceitação. Tanto da família como do alcoolista, do alcoólico. Por quê? Porque está todo mundo lidando com uma situação que ninguém conhece nada. Por quê? Porque a manifestação é sempre da mente. Então, o que acontece? A gente tem umas características de personalidade, então você tem
aquela pessoa que bebe e fala do passado. E lamenta, 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 rememora, sofre, sofre, sofre. Só o passado. Tem pessoas que bebem e ficam heróis. Eles vão fazer tudo, eles vão resolver tudo, tudo será lindo, maravilhoso, porque eu consigo, eu sou, eu faço, eu aconteço. Por que essas características se apresentam? Porque tem a ver com essa parte do ego, onde estão nossos personagens, nossos papéis, nossas esperanças, nossos sonhos. Porque quem está em consciência, quem abandona um pouco esse pedaço e vem para a consciência, está em paz, não precisa nada, já tem tudo. Que essa é a proposta dos 12 passos. Quem está na recuperação, quem está fazendo, quer o quê? Quer alguma coisa? Tem muitos desejos, né? Quem está em recuperação está onde? Está em paz. Por quê? Porque só existe o agora. Não tem amanhã para viver. Tem o agora como eu estou agora, tem o agora como eu estou agora, tem o agora como eu estou agora. Eu brinco, eu falo que um quarto passo dá para fazer dentro do metrô. Dá para trazer para o dia a dia da vida. Como é que faz um quarto passo? Dá para fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Se você está no metrô, né, vamos dar esse exemplo, e alguém chega lá e te dá um belo pisão no pé. Na hora, vem uma raiva. Primeiro passo, admite que é impotência perante a raiva que você sente. Admite que tem outra coisa no seu... essa emoção, que tem outro lugar de olhar para a mesma situação, que é através do poder superior. Reconhece, faz esse... Então, fazer o quarto passo é se voltar e falar, nossa, olha, eu estou pensando mal da pessoa, nossa, eu estou com raiva da pessoa, nossa, mandei a pessoa, né, os quinto. Faz uma reparação, vai lá e fala, nossa, desculpa, acabou. Mas não fui eu que pisei no pé. Aí vem o ego argumentando. Não fui eu que pisei no pé e eu vou ter que pedir desculpa? Sim, você pede desculpa porque vai fazer bem para você e não para o outro. Então, nessa dinâmica de família, o quanto esse lugar do vai fazer bem para mim e não para o outro, ou vai fazer bem para minha existência, para minha vida, e não para o outro. Por quê? Porque o ego ele vai sempre julgar e criticar. Então, muitas vezes a gente vai fazer para o outro, o que a mente diz? Nossa, tonta. Nossa, vai ficar facilitando a vida do outro. O outro só ferra você e você vai lá de boazinha fazer para o outro. Também não vou fazer nada, assim ele aprende. Quantas vezes a mente não faz essa historinha do assim ele aprende? O que é isso? Isso é julgamento e condenação. Então a gente precisa voltar para um lugar mais próximo da consciência e perceber o que é bom para mim. Então, se eu tô lá no metrô, tá uma confusão, ninguém respeita ninguém, meu sangue sobe, desce. Se eu posso aquietar, acalmar e fazer um gesto para me pacificar, é a minha parte, a minha responsabilidade. O que a mente faz? Porque o metrô, porque o Alckmin, porque o outro não tem educação, porque ninguém respeita, porque o outro não sabe que é para esperar os outros entrarem, saírem para depois entrar. A mente vai sempre interpretar a realidade julgando e culpando o outro. E a gente precisa fazer o caminho contrário. A autorresponsabilidade, vamos colocar assim. Cada um é responsável por si, pelo que pensa, pelo que sente. Então, o manejo é sempre dentro. Não tem nada acontecendo no mundo aí fora. É sempre dentro. O outro pode vir fazer o que quiser, mas é o dentro. Quando as pessoas se propõem a fazer algum caminho de recuperação, mesmo a família ou o doente, a proposta é sempre que cada um volte-se para si mesmo. Não tem nenhum momento na literatura, vamos achar os culpados. Quem foi o culpado de tudo isso? Vamos culpar o outro. Não, é sempre o contrário. É sempre o aquietar, é sempre a aceitação. Então, o quanto é importante, né, ter essa movimentação da família também entrar numa sala e seguir e aprender. Pode não ser os 12 passos, existem tantas, eu digo assim, tantas escolas por aí, né,
mas que a pessoa procure algum tipo de ajuda. Por quê? Ela vai estar na mente, procurando o culpado, responsabilizando o outro e sofrendo. Se as pessoas não vêm para um lugar de se perceberem, de vir para esse dentro, de virem para essa responsabilidade sobre si mesmos, não muda nada. E é fato, né? Se cada um olhar para a própria história, quantas vezes, né, a mente de vocês ficou culpando alguém, culpando a vida, culpando o outro, culpando o pai, culpando a tia, culpando qualquer coisa. E deu no quê? Nada. E eu falo assim, que muita gente não aceita muito bem, mas culpa sequer existe. Culpa é uma ideia. Ninguém nasce sentindo culpa. Não tem nenhuma criança de 1 ano, 2, que naturalmente sinta culpa. Culpa é um processo aprendido, é uma ideia que a gente armazenou e fica repetindo, e fica repetindo, e fica repetindo. Culpa não serve para nada, a não ser aumentar mais o sofrimento. O que serve? Né? Responsabilidade. O que eu posso fazer neste momento aqui agora? A oração da serenidade. 1 milhão de vezes ao dia. A oração de serenidade fala em culpa? Não. Ela pede o quê? Ela traz a ideia do quê? De um voltar-se para si. E entender qual é, o que eu posso, o que eu não posso. O que eu posso, o que eu aceito. E isso é a base para viver. E isso é uma coisa que está inserida dentro dos 12 passos, mas que se as pessoas aí fora pudessem usar, nossa, facilitava muita coisa. Né? Da mesma maneira que eu falo dos lemas. Anote os lemas, põe no bolso e abre. Algumas vezes por dia e dá uma lidinha. O que eu posso aplicar agora? O que dá para me aplicar agora? Porque aquilo são ferramentas valiosíssimas para viver. Para qualquer ser humano viver. Né? Então, a minha simpatia, vamos dizer assim, com os 12 passos, é porque ele não se refere a resolver um problema. Ele é um instrumento, um mapa para qualquer ser humano viver. Porque se aplica em qualquer situação do dia a dia. Então, vamos voltar lá para a família. Pensando aqui, né? Pegando o ego, tudo polarizado. Como que a família vê a pessoa que está com problema, né, com álcool ou droga? Ela vai usar os personagens assim, polarizados que existem na mente de todo mundo. Existe um personagem que se chama o herói. Todo mundo tem um amiguinho herói na cabeça que fica falando: não, eu vou conseguir, não, eu vou fazer, eu vou ser, as pessoas vão me reconhecer. E dentro dessa dinâmica familiar, muito papel de esposa cai nesse lugar daquela que vai salvar, em nome do amor. Porque o meu amor vai salvar. O meu amor vai modificar o outro. Então, e esse é um grande engano. Primeiro grande engano é aquela história que eu sempre cito, a minha experiência é que alguém vai me fazer feliz. Esse é um grande engano. Segundo engano, que eu vou fazer o outro feliz. Outro engano, que eu vou modificar alguém pelo amor que eu sinto. Porque esse tipo de amor é amor da mente. E esse amor é onde tem ciúmes, controle. Né? O outro me pertence, a posse. Não é o amor da consciência, é o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro você só pode modificar assim. E o amor é nato de todo mundo. Então, assim, quando as pessoas descobrem, sai, afasta a mente, cai um pouquinho mais perto da consciência, automaticamente a gente acessa um lugar que brota, que vaza. Eu falo assim, que vaza amor. Então, amor, ele começa, quanto mais você dá, mais existe. Então, amor é uma doação. O amor é a natureza do ser humano. Independente se ele está casado, solteiro, independente do que está acontecendo nesses papéis definidos pela sociedade. A natureza humana é amor. E amor é doação.
Amor é terceiro passo. Quem realmente faz uma entrega, cai no amor, não tem jeito. Porque aonde está o não amor? Eu quero, eu gostaria, se eu tivesse, porque o outro podia. Se a gente está na mente, não tem amor. Porque a mente fica nesses argumentos. Se a gente se afasta dessa mente e não quer nada, aceita o que tiver, aceita só por hoje, eu vou viver meu dia, o que eu posso, aplica a oração da serenidade, naturalmente você vai estar em paz, humilde e feliz, fazendo bom uso do que a vida põe no seu colo. Porque a gente sai do eu queria, podia, e se, então. Sai dessa imaginação, dessa fantasia, desse mundo cheio de desejos e fica com o que tem. E vamos lá, o que cada um tem não tá bom hoje? Aí a mente diz, ah não, podia ganhar um pouco mais. Ah não, podia trocar de carro, meu carro não tá bom. Ah, podia morar numa casa maior. Será que precisava? Então, a gente volta sempre nesse lugar. Se eu não estou na minha mente, conversando com esses personagens da cabeça, que eu falo com os comigo mesmos, porque algumas pessoas brincam e falam assim, não, eu fico conversando comigo mesmo. Eu falo, tá, então quantos migo mesmos tem aí dentro? Porque migo mesmo é um. E esse lugar existe, que é conexão com o poder superior. Silêncio. Silêncio. Quando a gente está piriri, 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 mas então, mas podia, devia, e se será, a gente está onde? Conectado com a mente, identificado com a mente, querendo controlar a vida, o destino, o outro, o futuro, o passado, mudar o passado. Está perdido, não está vivendo, não está no só por hoje. Só por hoje eu estou aqui e está tudo bem. Então, se cada pessoa envolvida, né, com uma pessoa que está em recuperação, que está dentro da proposta, né, dos 12 passos, pudesse também se aproximar, as famílias que as pessoas se envolvem, a coisa caminha. E aí eu digo assim, né, que nada como uma família funcionando depois de viver os 12 passos. Porque acaba que ganha um funcionamento muito melhor que muita família que se coloca aí como família doriana por aí. Porque basicamente as pessoas começam a ir buscar nelas próprias. Tem um senso de responsabilidade. Porque é isso que os 12 passos vão, para cada um no seu tempo, colocando a pessoa numa posição de responsabilidade sobre si mesma. De aceitação, de amorosidade, de tolerância, de gratidão. Então esse movimento da recuperação, muitas vezes é lento, tem que ter muita paciência, muita tolerância. Da mesma forma que para o alcoólico chegar numa sala, às vezes demorou um tempão, muitas vezes para a família também vai demorar um tempão. Mas não se pode perder essa possibilidade. Então, lembrando o exemplo da mãe que depois de 5 anos ela ficava seguindo o filho quando ele ia visitar ela na casa, né, na casa dela, adianta brigar? Não, só tem que ter tolerância e paciência, porque a mente usa o passado. Até que a gente registre um presente, a mente só vai usar o passado. O medo vai estar, a dúvida, aquela história, bater o olho assim e falar, acho que você recaiu. O povo que usa droga é muito, muito comum, né? Porque pela própria memória, às vezes a pessoa tem um comportamento, o outro fala, você usou. Esse seu olhar eu sei, tá cara de quem usou. Não é? Mas por quê? Porque o próprio comportamento, a própria manifestação de atitude no corpo está registrado na memória e às vezes a pessoa puxa. E ela realmente, se ela olhar no espelho, ela fala, nossa, eu tô com cara de quem usou mesmo, mas não usei nada, eu juro. Mas a família já fica pronta. Por quê? Porque ela só usa o passado. E aí a questão da culpa e da acusação.
Ninguém sabe de ninguém. A verdade está dentro de cada um. Ninguém sabe de ninguém. A gente olha de fora e critica, julga, avalia, né? Então, quando alguém desconfia, quando alguém nos acusa de algo, né? Não tem que discutir. Não tem que brigar. Porque o outro não vai te ver. Então, quando a gente fala da solitude, da atitude do ficar mais consigo mesmo, tem que ser um lugar confortável. Porque só você está com você 24 horas por dia até o último dia da sua vida. Mas o que a mente egóica quer? Ah, eu queria que o outro me percebesse, eu queria que o outro me entendesse, eu queria que o outro reconhecesse só pelo tipo do olhar. E isso é comum, gente. A pessoa fala assim, não, mas eu olhei para ele e fiz assim. E ele tinha o gabarito do seu olhar? Para entender que a história, aquela brincadeira, olhar 43, olhar não sei o quê? Não, ninguém tem gabarito de tipo de olhar. Se você quer transmitir alguma coisa para alguém, fala. Porque só cara feia não adianta. Ninguém vai alcançar ninguém na sua totalidade, na sua verdade. Esse é um caminho feito entre cada um e cada um. Só comigo mesmo que pode fazer isso. Ninguém vai fazer. E o quanto nessa dinâmica de família existe essa responsabilização do outro. Se o outro ficar bem, eu estou bem. Porque se o outro me entender, eu vou ser mais feliz. Se o outro me der, se o outro não tem outro. Não tem outro. O outro não é responsável pela sua existência, pela sua felicidade. Aí a mente vai dizer assim, e aí tá bom, então eu vou ter que ficar tentando me fazer feliz com o outro causando um inferno do meu lado? Mas tudo tem limite. Se o outro tá num movimento infernal, se retire. Porque a responsabilidade da felicidade é individual. E às vezes o afastamento é necessário. É uma escolha. Todo mundo tem escolha. Nesse sentido. A gente não tem escolhas para o futuro e para o passado. A escolha que a gente tem é muito só por hoje. É só no só por hoje. Só nesse momento. Então, nessas relações familiares, não tem que ficar lá vivendo o inferno. E, gente, é de ambas as partes, tá? Porque que é aquela história, muita gente está em recuperação, está super bem, mas a família fica infernal. Não adianta, porque as pessoas têm uma tendência de falar que os alcoolistas que causam o inferno. E não é bem assim. Tem algumas dinâmicas familiares que eu brinco e falo assim, cara, só bebendo para aguentar. Porque fica insuportável. E é verdade. Então, é sempre de ambas as partes, né? O ser humano, ele tem essa necessidade de aproximar e se afastar, porque não tem uma medida correta. Tem momentos, quantas vezes na vida a gente não quer ficar mais quieto? A gente não quer conversar muito, a gente não quer, e tá tudo bem. A gente tem essa movimentação. E às vezes nessa dinâmica familiar precisa ter esse tempo, esse espaço, até para as pessoas poderem se olhar, se perceber, porque está sempre um cobrando do outro, o outro tentando fazer o outro feliz, né? A gente vai ter muitas características de personalidade nessas dinâmicas, né? Então aí vai ter as mulheres heroínas, as esposas super boazinhas, os filhos que ficam super dóceis para tentar deixar um ambiente tranquilo. E aí eles saem, vão casar e vão reproduzir esse papel do ser bonzinho. Tem gente que eu brinco e falo assim, as pessoas dando panfleto na rua, tem gente que não consegue falar não, muito obrigado para o pessoal que está panfletando. Eu falo, mas o que você sente? Eu sinto que eu estou fazendo mal para a pessoa. Eu estou desagradando a pessoa, porque ela quer dar o papel, eu tenho que aceitar. Não, você não tem que aceitar, você vai voltar, vai ficar treinando, falar não, muito obrigado para o panfleteiro na rua. Por quê? Você tem o direito, é de igual para igual o tempo inteiro. Não tem ninguém acima, ninguém abaixo. É todo mundo igual. Então todo mundo tem o direito de dar limite, de falar agora sim, agora não quero, né? Eu falo que é o sistema cerquinha, é meio metro que me pertence.
Se eu construir isso aqui, tudo que chegar até mim vai bater aqui na porta, vai tocar a campainha. Eu vou abrir, aí vai vir raiva de alguém. Aí eu vou olhar e falar, não. Não quero raiva hoje, muito obrigado, volte amanhã. Se a gente não cria essa consciência, né, do que deixo entrar, o que acontece? Tem alguém enraivecido perto de mim, eu vou chorar o dia inteiro porque eu tô com raiva, porque toda emoção do outro me invade, me contamina. Então, assim, precisa reconhecer que meio metro me pertence. O que sai daqui é minha responsabilidade. Eu tenho que dar tempo de ver o que eu estou colocando para o outro e dar tempo de eu ver o que o outro está colocando para mim. E fazer uma escolha. Eu quero ou não quero. Eu quero isso, eu não quero. Eu quero sua cobrança, não quero. Eu quero sua raiva, não quero. Eu quero suas acusações, eu não quero. A gente tem esse direito. Por natureza, só porque a gente é gente. Não precisa ser especial, não. Só porque a gente é gente, a gente tem esse direito. Mas quando a gente está contaminado nas relações, está na relação de codependência, tentando controlar o outro e achando que é o outro que faz o inferno na minha vida, acabou. Não tem cerquinha, não tem nada. O que um sente, todo mundo sente, o caos está instalado. Então, dentro da dinâmica familiar, a possibilidade de se ver independente. E isso não é egoísmo. Existe, cada um é um. Reconhecer basicamente isso. E mesmo que a família não reconheça, né, quem está dentro da proposta dos 12 passos, que esse tenha essa possibilidade. Porque a família é um sistema. Então, se um modifica, causa modificação em todos os membros. Não que os membros vão gostar da modificação, porque em muitas dinâmicas familiares a coisa fica meio caótica quando um membro da família muda. Porque os outros demoram para se acostumar. Um argumento muito comum de família é falar assim, agora, depois desses anos todos, agora vem dar de bonzinho? E tudo que eu passei? E tudo que eu aguentei? E aí a pessoa fica trabalhando na culpa, na acusação, no julgamento, na condenação. Porque alguém é culpado. Cara, mas só por hoje tá tudo bem, esquece, não tem mais passado. E a mente é difícil, porque a mente diz, mas eu lembro. Para de usar a memória. E daí que lembra? Só porque lembrou é verdade? Não está acontecendo mais nada. Ah, mas eu lembro. Para de lembrar. Então, quando os 12 passos trazem a proposta do só por hoje, ele está justamente fazendo esse recorte. Não existe passado, não existe futuro. E não existe mesmo. Mas a mente transita só no passado e no futuro. Então, se a gente ficar conectado com a mente, a gente não vem para o só por hoje, a gente não vem para a possibilidade de ter paz, fica só remoendo o passado e projetando para o futuro. Se eu tivesse parado de beber há 10 anos atrás, a minha vida estaria melhor. E não é verdade. Tudo está acontecendo porque tem que acontecer. E aí, se a gente faz aqui, nesse momento, uma atitude de aceitação, se vem para a consciência, e as pessoas conseguem viver, a família viver só por hoje, gente, dá para viver no céu. Por quê? Porque a própria doença, alcoolismo, e o que a família passa, gera uma coisa chamada amadurecimento, que pode ser muito proveitoso, e deixam as relações muito mais sinceras e verdadeiras. Deixa de ser aquela história da novela da Globo. É ao vivo e a cores, é de verdade, é sincero, é verdadeiro. Porque todo mundo já virou do avesso. Sai dessa coisa superficial, certinha, bonitinha. É de verdade. Mas para isso as pessoas têm que cair em aceitação. Aceitar a própria história. Aceitar o que a vida pôs no colo. Não importa se foi bonita ou feia a história. Importa é como eu estou hoje. E com certeza dá para dizer, hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu era antes. E existem pessoas que dentro da programação falam exatamente isso.
Que eu agradeço ter me ferrado a vida inteira, ter bebido, ter causado, ter aprontado, porque a pessoa que eu sou hoje, eu não teria sido se não tivesse passado por isso. Assim, a vida macia, a vida dá uma caprichada. E é verdade. Às vezes a vida tem que espremer para tirar o suco, né? Para ficar com a coisa boa. E possibilidade de ter uma doença dessa, de fazer essa ligação com uma substância ou com qualquer outro comportamento, né, de dependência, muitas vezes a proposta é extrair o melhor da pessoa depois. O durante não é bom, mas depois é. Alguém pode dizer, alguém que está aí dentro da programação não pode fazer uma avaliação e perceber que hoje vocês são melhores do que vocês eram antes? Bem melhor. Exatamente. Exatamente. O caminho é melhorar mais ainda. Lógico que então, o melhorar mais, eu falo, tem essa brincadeira. Quando a gente então, se a gente está lá na mente, nos desejos, eu quero, eu não quero, eu gostaria, poderia, porque meu futuro, porque eu tenho o quê, porque todo esse monte de exigências, tem muita gente que quer melhorar isso. Então, eu falei, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. Isso não existe. Quando você abandona isso, você aceita isso, aceita os defeitos de caráter, pede, né, para serem removidos, o que sobra é o bom, o que sobra é o seu melhor, que é a conexão com a consciência, com o poder superior, com aquilo que você já é, com aquilo que você nasceu pronto. Joga fora todo esse lixo que a gente pegou ao longo do caminho e foi guardando, acumulando ressentimento, mágoa, um monte de história. Joga tudo isso fora, o que a gente encontra? Encontra o melhor de cada um. Então o nosso melhor já existe. É que tem muito lixo em cima. Tem muito medo, muita expectativa, muita imaginação, um monte de coisa. Muita culpa. Se você limpa um pouco isso, já tá, a melhor pessoa já existe. Mas se eu estou identificada com a minha mente lá, eu fico lá remoendo meus defeitos de caráter. Nossa, como eu sou uma pessoa má, como eu sou isso, como eu sou aquilo, eu preciso melhorar. Não, para de achar que você é aquilo que você não é. É só esse o engano. Tudo isso que está na cabeça da gente, falando da gente, não é a gente. Porque comigo mesmo é silêncio, é unidade, é conexão com o poder superior. Quando a gente está nisso aqui, porque, então, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Com quem vocês estão falando? Quem são essas pessoas que falam de vocês, vocês nem conhecem elas? Essa é a brincadeira. Com quem? E vamos lá, gente, a gente responde. A gente estabelece, às vezes, umas conferências mentais. Mas com quem que a gente está falando? Então, se a gente brincar só com isso, de quando se pega, né? Falar, nem com o que eu estou falando? Você corta, porque não faz o menor sentido. Mas tem que ter essa possibilidade de ver. Tem que ter essa possibilidade de observar com quem que a gente fica falando na cabeça. Quem é essa pessoa que nos acusa? Que nos xinga muitas vezes? Que, né? Quanta coisa. Não existe. Quem está aqui agora? Eu, né? Vem para esse lugar, eu, só por hoje. Quem está aqui? O que eu tenho que fazer? Pronto. Essa é a melhor pessoa. Essa que poderia, deveria, e se, um dia, então, isso não existe. Isso é só fantasia. E a gente, às vezes não, né? Quase que, vamos dizer, 99% do sofrimento é porque a gente quer isso e não olha isso, não olha o real, não aceita a realidade, fica correndo atrás do idealizado. Eu brinco que tem uma faixa etária aí das mulheres mais velhas que liam, não que ainda não leiam, mas que era muito mais comum antigamente, lia aquelas porcaria de revista Sabrina, aquelas histórias românticas,
Aí a mãe falava assim, você tem que arrumar um bom casamento, um bom homem para você, para cuidar de você. E quanta fantasia não se criou. E eu brinco e falo assim, para os homens também. Existiam recomendações. As mulheres antigamente iam para a escola aprender a cozinhar, costurar, bordar, limpar a casa, porque essa era a função, servir ao homem todo poderoso. E aí quantos homens não ficavam sonhando com a mulher perfeita? Para, isso não existe. Isso é tudo bobagem. Mas, se vocês observarem, muitas vezes essa historinha ainda está passando na cabeça. A gente ainda cai nessas historinhas e tal. E aí sofre, lamenta. Para. Só por hoje. O que temos para viver? Né? O que eu tenho na minha frente para viver agora? Não tem esse mundo paralelo. Então, se você tem uma família que consegue se aproximar um pouco mais disso, vamos lá, gente. É qualidade. Porque tem um monte de família aí que não tem ninguém que bebe, que se diz que todo mundo é correto e que é um caos. É um caos afetivo, é um caos, não tem nada, não tem relação. É só cobrança, é só negócio, é uma empresa. Né? Quantos casamentos não são empresa? Não tem nada de parceria, de companheirismo, não tem nada, não tem troca. É só um negócio. Então é isso. Eu falei demais. Obrigado. Obrigada. Quer fazer suas considerações finais?